Fala galera, hoje é dia de The Walking Dead, volume 7. É uma história da Image Comics, escrita por Robert Kirkman e desenhada por Charlie Adlard no ano de 2007. O sétimo arco de The Walking Dead é chamado de Momentos de Calmaria. E, como o ditado diz, é a calmaria que vem antes da tempestade. O volume 7 contém as edições de número 37 até a número 42, e como essa é uma sequência de eventos, o link para o vídeo dos volumes anteriores está aqui na descrição. Assiste lá primeiro e depois volta para esse vídeo aqui, mas se você já assistiu ou já conhece a história, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história, senta aí. Nos primeiros dias do apocalipse zumbi, Lori e Shane pararam à beira da estrada, na saída de Atlanta. Enquanto Carl dormia no carro, os dois tiveram um momento íntimo. Depois disso, Lori revela o peso das escolhas feitas durante o caos. Shane tenta reconfortá-la, mas Lori demonstra estar dividida entre a culpa de ter deixado seu marido Rick num hospital e a necessidade de sobreviver. O clima era tenso, e Shane pergunta o que Lori vai fazer depois que a Guarda Nacional resolveu o problema e eles reencontrarem Rick no hospital e descobrir o relacionamento deles. E visivelmente abalada, ela diz que não sabe o que fazer. A história começa no presente, na prisão, com Lori perdida nos seus pensamentos. Rick e Lori estão tentando reconstruir alguma normalidade no caos. Com Lori grávida, os dois conversam sobre o futuro e, enquanto Rick se mostra esperançoso de que podem criar um ambiente estável para Carl e para o novo bebê, Lori parece cheia de dúvidas e perde o sono, principalmente pelo seu segredo envolvendo Shane. Na manhã seguinte, Alice começava a preparar a enfermaria e até se surpreende ao ver como o lugar era bastante completo. Seria ótimo para todos e para a gravidez de Lori. Carol aparece por ali para se apresentar, já que elas ainda não tiveram a oportunidade de conversar. Mas por mais que Alice responda educadamente, ela estava mais ocupada ajeitando a enfermaria. Em outra parte do bloco, Billy vai falar com Patrícia, onde lamenta a morte de Otis. E Patrícia diz que é bizarro como os outros levaram a morte dele com tanta naturalidade. De qualquer forma, Billy tá ali para chamá-la até o evento do dia, o casamento de Glenn e de Maggie. Era um evento alegre, que quebra a tensão do momento. A cerimônia era simples, realizada no refeitório por Herschel. Era um raro momento de felicidade e de união para o grupo. Glenn e Maggie estavam muito felizes e prometem ficar juntos, até que a morte os separe. Assim, eles passam a noite felizes como marido e mulher. Mas em outra cela, a situação era diferente. Michonne não estava nada feliz e vai até a cela de Tyrese, onde chora nos seus braços. No dia seguinte, o grupo tenta manter a leveza dos dias sem confronto, jogando basquete, por exemplo. Mas até mesmo nesses momentos, tensões surgem, porque Carl, por exemplo, diz que Rick deveria jogar, ele era ótimo no basquete. Mas ele percebe e se lembra do braço decepado do seu pai. Depois disso, Rick, Tyrese e Dale se juntam para avaliar o arsenal da prisão e percebem que estão mal preparados caso tenham algum tipo de retaliação dos habitantes de Woodbury. Então eles decidem criar um plano para encontrar a estação da Guarda Nacional abandonada e assim reforçar as suas defesas. Desse jeito, um tempo depois, Glenn, Maggie, Michonne, Andrea e Axel embarcam no trailer de Dale para fazer essa busca. Os outros que ficam para trás ficam preocupados, mas sabem que aquela busca era essencial para sua sobrevivência. Naquela noite, na sua cela, Rick estava meio abatido pela perda da sua mão e confessa para Lori que se sente inútil por não poder ajudar mais o grupo. Mas Lori não está prestando muita atenção no que ele fala. Ela estava perdida nos seus pensamentos de novo. E carregada por um peso emocional, ela finalmente decide contar a Rick sobre Shane. Rick fica espantado, mas rapidamente muda de expressão e a impede de falar. Rick não quer saber.
ele já suspeitava e não precisa ouvir os detalhes. Rick diz que entende as circunstâncias para que isso tenha acontecido e só pede para eles esquecerem e seguirem em frente, porque Lori, Carl e o bebê são tudo o que ele tem no mundo agora. Inclusive, nem importa se o bebê é dele mesmo ou de Shane. Rick não pode ouvi-la dizer algo a mais e perdeu o pouco de vida que lhe restou. Então eles terminam a conversa com um abraço e com Lori pedindo perdão. Enquanto isso, o grupo de busca à estação da Guarda Nacional passa a noite no trailer de Dale, onde Andrea acorda incomodada pelo cheiro dos pés de Tyrese e reclama da falta de espaço. A conversa segue com um tom leve, enquanto o grupo vai acordando e se preparando para continuar sua busca por suprimentos. De longe, Tyrese vê uma caminhante e tenta atirar, mas erra. Então Andrea, muito mais habilidosa, resolve a situação e diz que vai treiná-lo quando voltarem. De qualquer forma, o grupo segue até os arredores de Woodbury. A partir dali, eles vão começar a busca pela estação. O problema é que não tem nenhum tipo de indicação. Mas antes de seguir em frente, eles param para Axel poder urinar. E nesse momento, Axel chama pelos outros para ver uma coisa. Acontece que Axel acabou de urinar numa placa de trânsito caída que indicava o caminho para a estação da Guarda Nacional. Enquanto isso, a vida na prisão continuava. Lori é examinada por Alice na nova enfermaria e apesar de algumas limitações de equipamentos, Alice garante que tudo parece bem e o parto está bem próximo agora. Do lado de fora, Herschel e Patrícia trabalham na horta, onde Herschel fala com ela sobre a perda de Otis e de todos que viviam com eles na fazenda. O número de mortos já supera os que sobraram vivos. Um pouco mais tarde, o trailer chega na estação da Guarda Nacional. O local estava vazio e praticamente sem caminhantes, então todos entram para coletar armas, munições e combustível. Glenn encontra um caminhão militar inclusive e sugere usá-lo para transportar os itens, conseguindo mais um veículo para eles além do trailer. Durante as buscas, Axel encontra caixas com granadas, enquanto Michonne e Andrea encontram um tanque de guerra. O problema é que ninguém ali sabe pilotar um tanque de guerra. O local tinha um tipo de bomba de gasolina própria, então eles enchem o máximo possível de galões para levá-los, sabendo que seriam úteis na prisão, até mesmo para o gerador de energia. O problema é deixar todo aquele resto de combustível para trás, algo que o pessoal de Woodbury poderia usar contra eles inclusive. Então, sem ter mais onde carregar armas e gasolina, o grupo decide fazer algo drástico. Com os veículos carregados, eles deixam o local e explodem as bombas de combustíveis, e com elas, toda a estação. No meio do caminho de volta, aproveitando que o povo de Woodbury pode estar ocupado com a estação, eles podem aproveitar para explorar um supermercado das proximidades para conseguir mais suprimento. Desse jeito, eles entram no mercado e pegam itens essenciais como comida, remédios e até um berço para o bebê de Lori. Nesse momento inclusive, Maggie decide levar 2 berços, comentando que nunca se sabe o que pode acontecer no futuro. O grande problema é que o clima de segurança desaparece quando, ao sair do mercado, o grupo se depara com homens armados de Woodbury, liderados por Bruce, um dos guardas pessoais do governador. O clima é tenso, com Bruce ordenando que a sua equipe investigue os carros ali na entrada do supermercado. Glenn e Tyrese estão escondidos dentro do local, pensando no que fazer, quando de repente Glenn decide agir para proteger Maggie. Ele simplesmente sai e cumprimenta aqueles homens armados, tentando negociar, explicando que só precisam de suprimentos. Mas Bruce reconhece Glenn e simplesmente atira a queima-roupa. A situação se torna um caos. Andrea, escondida com um rifle, dispara contra Bruce e o acerta no pescoço. Enquanto isso, 2 soldados de Woodbury tentam surpreender o grupo, mas são brutalmente interrompidos por Michonne, que os elimina com a sua espada. No meio da confusão, o único sobrevivente de Woodbury hesita ao ver que só sobrou ele e acaba morto por Andrea também,
com um tiro na cabeça. Maggie, desesperada, corre até Glenn, acreditando que ele tá morto. Mas para felicidade de todos, Glenn estava vivo. Mal respirando, mas vivo, graças ao uniforme anti-motim que o protegia. Glenn tá machucado, talvez com uma costela quebrada ou pulmão perfurado, então precisam levá-lo imediatamente de volta até Alice para que possa ser examinado. Então eles precisam voltar imediatamente. Enquanto tudo isso acontecia, na prisão, Rick ajuda Herschel e Billy na plantação, até ser interrompido por Laurie, porque ela acabou de entrar em trabalho de parto. Rick corre para levá-la até a enfermaria, onde Alice, Herschel e os outros se preparam para ajudá-la. O problema é que o gerador precisa ser ligado para manter a iluminação, já que logo vai escurecer. Laurie não permite que Rick saia dali, enquanto Alice diz que vai precisar dos conhecimentos de Herschel, então Billy se oferece para a tarefa. Billy corre dali e encontra Dale no caminho, e pede ajuda, porque Billy não sabe ligar o gerador. Os dois correm dali até o gerador, mas Dale percebe que não tem combustível suficiente para mantê-lo a noite toda, então eles vão precisar sair. Desse jeito, os dois seguem para fora da prisão, procurando combustível pelos carros abandonados e acabando com os mortos-vivos pelo caminho. Só que o dia já estava escurecendo, mas tudo parecia tranquilo na sua frente. O problema é que eles não percebem corpos saindo debaixo dos carros, e um deles morde o calcanhar de Dale. Dale está gravemente ferido, mas consegue acabar com a criatura, enquanto Billy está assustado e se sentindo culpado. E nesse momento, carros chegam. Era Andrea e o grupo que voltaram do supermercado, mas ela fica em choque ao encontrar Dale e perceber a gravidade da situação. Dentro da prisão, na enfermaria, Laurie fazia força para dar à luz. Rick a apoia enquanto Alice e Herschel fazem o possível para garantir um parto seguro. E depois de bastante esforço, Laurie finalmente dá à luz a uma menina, trazendo uma nova esperança para o grupo no meio daquele desespero. Tudo estava bem. A garota estava saudável, todos estavam felizes. Mas a felicidade dura pouco num mundo como esse, e eles são interrompidos quando Andrea e os outros chegam às pressas com Dale ferido. Ele foi mordido no calcanhar. Dale morreria de qualquer forma, e uma possível solução seria amputar sua perna antes que a infecção se espalhasse. Alice fica em choque, ela nunca tinha passado por isso. Então Rick assume o comando, e com uma serra ele corta a perna de Dale, enquanto Alice e Herschel dão as indicações de como fazer esse procedimento improvisado. Esse é o mesmo procedimento que matou Allen, mas Rick diz que amputar a perna de Allen não o matou, e sim a infecção e a perda de sangue, ou as duas coisas. Dale desmaia pela dor, mas sobrevive, por enquanto. Alice então para o sangramento e fecha a sua ferida. Enquanto isso, Laurie estava bem ali do lado com a sua bebê recém-nascida nos braços. Uma criança que ela batiza como Judith. No próximo dia, os sobreviventes se dividem entre tarefas na prisão. No pátio, alguns descarregam os suprimentos que conseguiram na estação da Guarda Nacional, enquanto trocam comentários sobre o acontecido na noite anterior, e como Andrea tá mal pelo que houve com Dale. Em outra parte, Rick e Carl estão montando o berço de Judith, tentando criar um mínimo de normalidade para a bebê. Enquanto isso, na enfermaria, Dale acorda, com Alice cuidando dele e com Andrea ao seu lado. Alice os deixa a sós, e Dale tenta manter o otimismo, mas Andrea explode de frustração, dizendo que ele não deveria ter se colocado em risco. Ele é velho, lento e fraco. Eram palavras de raiva, mas eram palavras de medo, de quase perder Dale. Então eles se abraçam e Dale pede desculpas, dizendo que a ama. Depois do susto, o grupo passa a ter um momento mais calmo nas próximas semanas. Carl vai conhecer a sua irmã recém-nascida e promete protegê-la sempre. Inclusive, ele comenta que Judith tem sorte por já nascer nesse mundo. Assim ela nunca vai sentir saudades de como eram as coisas antes do apocalipse.
Do lado de fora, Herschel continua cuidando da horta, ao lado de Billy e de Axel, que se questiona em que época do ano eles estão. Sem uma confirmação, eles têm um calendário improvisado, e provavelmente é julho, ou seja, é o verão norte-americano. Nas celas, Dale acorda na sua cama e se levanta. Já se passaram 2 semanas desde o acontecido, e ele não aguenta mais não fazer nada. Então Andrea diz que tem uma surpresa para ele, algo que encontrou na noite passada. Eram muletas. Andrea inclusive brinca que ainda vai ser difícil para ele subir e descer escadas, mas as muletas já são um grande avanço. Depois de algum tempo, preocupado com os eventos que passaram, Rick finalmente cuida de si mesmo e faz a barba, enquanto Glenn continua mantendo a cabeça raspada, ainda mais no calor do verão onde não existe mais ar-condicionado. Com a bebê recém-nascida, Carl tem ficado com Carol e Sofia na sua cela. Então Laurie vai até lá para agradecer a ajuda. Inclusive, com o nascimento de Judith, elas não têm passado muito tempo juntas. Então Carol chama Laurie para tomar um café da manhã, enquanto os outros vão para o lado de fora para começar uma sessão de treino de tiro. Os sobreviventes precisam dessas aulas de tiro para aprimorar suas defesas. E sempre Andrea se destaca como a melhor atiradora. E ela brinca com Tyrese, que é talvez o pior atirador do grupo. Rick supervisiona o treino e incentiva o grupo, enquanto Dale, agora com muletas, está por ali acompanhando os treinamentos e se adaptando à sua nova condição física. Dale reflete com Rick sobre os desafios que enfrentaram nos últimos tempos, mas apesar das perdas, tiveram conquistas significativas. Eles têm muito mais suprimentos, ninguém morreu recentemente, e Judith nasceu saudável. Ele pode se lamentar por ter perdido um pé, ou agradecer por ainda ter o outro e continuar vivo. E ele escolhe focar no lado positivo, mesmo sabendo que a paz atual pode ser passageira. E enquanto Dale fala isso, ele observa Tyrese e Andrea rindo juntos durante o treinamento. Dale observa Andrea e Tyrese com ciúmes, mas Rick tenta tranquilizá-lo, dizendo que Andrea o adora. Mas Dale é praticamente um idoso, como ela mesma disse antes, e isso parece tê-lo deixado desconfortável. De qualquer forma, Rick se levanta e encerra o treinamento. Depois disso, Rick vai encontrar Laurie dentro da prisão, onde conversam sobre como Carl está conseguindo retomar sua infância ao se sentir seguro mais uma vez. E agora Laurie está se reconectando com Carol, mesmo depois dos conflitos entre elas no passado. Durante o jantar, Andrea e Dale estão com os gêmeos Ben e Billy, comendo os vegetais frescos da horta de Herschel, mas o clima de desconforto de Dale é evidente. Naquela noite, Maggie comenta com Glenn que algumas pessoas estão falando sobre ela estar grávida por causa daquele segundo berço. Mas Glenn não acha aquilo uma boa ideia. O mundo atual não é um lugar estável para começar uma família. Na manhã seguinte, Andrea organiza um treinamento para os melhores atiradores do grupo. Mas antes de ir, Alice pede um favor para ela. O treinamento é fora da prisão, para Andrea, Herschel, Glenn, Maggie, Billy e Axel. Eles estão do lado de fora porque precisam ressaltar a importância de nunca subestimar os zumbis. Um erro que Dale cometeu e por isso perdeu a perna. O grupo anda em volta da cerca, do lado de fora, e vai acabando com alguns caminhantes. Mas em certo momento, Andrea impede que Maggie mate a última criatura, por algum motivo. Depois do treinamento, Rick fica sabendo o que Andrea e os outros fizeram, e ele acha um absurdo. O que Andrea fez foi a pedido de Alice, inclusive com a aprovação de Tyrese. Mas Rick não se importa, ele vai acabar com isso. Acontece que o que Alice pediu para Andrea era para trazer uma caminhante ainda viva para ser estudada. Rick queria matar a criatura, mas o plano de Alice fazia sentido, e enquanto a criatura estivesse bem presa, não teria perigo. Estudar a doença é um dos primeiros passos para encontrar uma cura, e os outros sobreviventes concordam com isso. Então, mesmo relutante, Rick aceita, mas pede muito cuidado a Alice.
Dentro da prisão, Laurie, com Judith e Cor, estão com Carol e Sophia pelas quadras. Nessa conversa, Carol confessa algumas vulnerabilidades, como o fato dela ter se casado com o pai de Sophia só porque se sentia sozinha, e ficou com ele por causa disso, mesmo ele batendo nela repetidamente. Carol não consegue ficar sozinha, isso a deixa meio louca. E talvez por isso Carol fez aquele pedido inusitado para Laurie, e tomou aquela atitude antes, cortando os pulsos. Então ela aproveita a conversa para perguntar se algo acontecer com ela, Laurie cuidaria de Sophia? Pelos arredores, Glenn encontra Dale, triste e incomodado. E o rapaz diz que encontrou o chapéu de Dale no meio dos carros quando esteve do lado de fora, e não reconhece Dale sem o seu chapéu, então queria devolvê-lo. E isso deixa Dale bastante contente. Em outra parte, Billy estava sozinho na sua cela, quando de repente Carol aparece, perguntando a sua idade primeiro, e quando ele diz 19 anos, ela se joga para cima dele imediatamente. Enquanto isso, do lado de fora, alguns jogam basquete na quadra do pátio, entre eles Tyrese e Andrea, o que deixa Dale incomodado. De repente, eles observam Carol saindo do bloco e indo em direção à caminhante presa ali para estudo. Herschel, cuidando da sua horta perto dali, olha a movimentação com desconfiança. Carol se aproxima da criatura e diz que a morta-viva não vai gostar da prisão, mas os habitantes são ótimas pessoas. O problema é que eles são muito críticos e condenam os outros só por um deslize. Ela, por exemplo, tentou se matar um tempo antes, e desde então as pessoas não a deixam se esquecer disso e perderam o respeito por ela, até mesmo Laurie. Enquanto a zumbi se estica para tentar alcançar Carol, a mulher diz que Laurie não conversa mais direito com ela como era antes. Então Carol diz que dali em diante só vai falar com a morta-viva, porque ela a ouve e não parece julgá-la. É um sinal que gosta dela. Então Carol se aproxima mais ainda, basicamente se jogando para cima da criatura, permitindo que a zumbi morda o seu pescoço, enquanto ela diz que estava certa, a morta-viva realmente gosta dela. O grupo fica em choque com o que vê. Carol se deixa morder de propósito. Nesse momento, Andrea atira na cabeça da caminhante, enquanto Tyrese chega em Carol e tenta levá-la para a enfermaria. Mas Carol não queria, ela queria morrer ali. E é isso que acontece. Todos ficam incrédulos com o que acabaram de testemunhar, e assim que ela se torna uma zumbi, Andrea atira nela também. A morte de Carol abala a todos, e ela é enterrada num pequeno cemitério improvisado, perto da cova de Allen. Depois disso, todos ficam profundamente abalados, e um dos mais afetados é Billy, que conta para Herschel, Glenn e Maggie que Carol foi até ele e eles tiveram relações. Quando terminaram, ela saiu da cela e se matou. Carol só queria se sentir próxima de alguém, ela não queria ficar sozinha antes da sua morte. Sophia fica tão abalada que não fala mais nada, se fechando completamente, enquanto Cor tenta confortá-la. Inclusive, Laurie e Rick falam sobre a necessidade de dar tempo para que Sophia se recupere, mas a situação pesa sobre todos. Com o passar dos dias, a vida na prisão segue. 2 semanas depois, Andrea passa a assumir uma posição importante como vigia da prisão. Ela experimenta um dos uniformes anti-motim. E apesar do calor e da falta de conforto, ela reconhece a necessidade de segurança e desempenha o seu papel com dedicação. Andrea era atendente numa firma de advocacia antes, e agora é disparada a melhor atiradora do grupo. Naquela tarde, Andrea e Tyrese levam munição e deixam o traje blindado ali na sua torre, para qualquer imprevisto. E enquanto isso, eles conversam sobre o que aconteceu com Carol. Mas Tyrese não se sente mal por ela. Na verdade, ele está irritado com Carol. Tyrese já teve uma namorada no colégio que se matou depois do término do namoro. Isso afetou Tyrese, então o que Carol fez o incomodou muito. Por isso, e pelo fato dela praticamente ter abandonado Sophia naquele mundo, para Tyrese, Carol não merece a sua tristeza.
Um tempo depois, Dale acorda na sua cela e tem uma surpresa. Ele ganhou uma prótese de madeira, uma perna de pau, feita por Andrea e Tyrese. Isso vai ajudar na sua locomoção. Então Dale agradece, mas pede para ficar a sós com Andrea. Dale estava incomodado e diz que tá tudo bem se ela quiser ficar com Tyrese. Isso deixa Andrea espantada. Ela não se importa com a idade ou porte físico ou qualquer coisa que Dale ache que ela poderia se importar. Ela só se importa com o seu sentimento e ela ama Dale. Ela e Tyrese de verdade são só amigos. Em outra parte da prisão, Meg e Glenn enfrentam um dilema diferente. A possibilidade de começar uma família. Apesar das preocupações e do risco de trazer uma criança para esse mundo, Meg gostaria de ter um filho. E dessa vez, Glenn concorda. Talvez essa seja uma pequena esperança no meio do caos. Enquanto isso, Tyrese e Michonne passam a noite juntos. Enquanto Michonne ajuda Tyrese com tudo que ele passou com Carol, Tyrese ajuda Michonne com todo o trauma que ela passou em Woodbury. Nos próximos dias, Rick e Tyrese pensam numa forma de usar os zumbis das cercas como defesa contra possíveis ataques externos. Aquela horda pode ser uma barreira útil contra invasores. Pelo pátio, enquanto os gêmeos Ben e Billy brincam, Carl tenta animar Sofia lhe dando um beijo no rosto, dizendo que vai estar ali do seu lado sempre, até que ela queira brincar com ele. Patrícia ajuda Lori a olhar as crianças, enquanto Andrea ajuda Dale a se adaptar com a sua nova prótese. Glenn e Meg fazem planos para um futuro bebê, enquanto Tyrese e Michonne jogam uma partida de basquete juntos. Perto dali, Rick dá uma olhada na horta de Herschel, que estava dando vários tomates já. Tudo estava tranquilo, tudo estava indo muito bem. O grande problema é que a calmaria é interrompida quando Herschel e Rick percebem movimento fora das cercas. Eram vários carros, caminhões e até mesmo um tanque de guerra que se aproximam a toda velocidade. E em cima do tanque estava o governador. Sem um braço, com um tapa-olho e usando o uniforme anti-motim que era de Rick. Depois de 2 meses, eles encontraram a prisão e agora o governador ordena que o seu povo matem todos eles. E é desse jeito que, por enquanto, termina a história. O 7º volume de The Walking Dead é teoricamente mais calmo, mas na prática tem vários momentos de tensão. Inclusive é realmente um momento de calmaria antes da grande tempestade. Os dois lados estão praticamente prontos para o confronto, para a guerra contra o governador, que é a história para outro vídeo. Por isso, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para não perder as sequências, ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.